É, Continuando aí, pessoal, o vídeo, né, para que não fique muito pesado, nós vamos ver a equipe de apoio matricial em saúde mental, que pode ser chamado de matriciamento. O que seria isso, né? Na cidade que tem CAPS, né, nós já vimos que os pacientes que devem ir para o CAPS são pacientes em estados graves, severos graves, severos e persistentes. Aí o que é que acontece? Muitas vezes, né, os pacientes que estão precisando de receitas, né, só pegar a receita medicamentosa, também vão para o CAPS. E como eu falei para vocês, são pacientes que podem ir para a estratégia saúde da família, onde muitas vezes os profissionais de lá não querem assistir esse paciente, né, atender esse paciente, mandam logo para o CAPS. Nos municípios que o CAPS consegue fazer esse matriciamento, tá? Que o matriciamento é capacitar, o CAPS capacitar as estratégias de saúde da família, mostrando que eles têm condições, né, de atender esses tipos de pacientes que estão em estados de manutenção, tá? Estados estabilizados, certo? Que precisam só de uma receita, que precisam só conversar com um profissional de saúde, tá? Então, o CAPS capacita esses profissionais da estratégia, certo? E daí eles veem realmente que tem condições de atender esses pacientes, esse tipo de paciente, né, que está estável, certo? E daí eles começam a atender. Isso faz com que o CAPS, né, fique desafogado e realmente atenda o público que é necessário, que são os pacientes em estados graves, severos e persistentes, certo? Quando a estratégia adere, né, a essa assistência, é o que a gente chama de matriciamento, tá? Então, digamos que no município tenha 10 estratégias. Aí o CAPS vai em cada uma estratégia mostrar que a estratégia pode, né, assistir esses pacientes, e daí o CAPS sempre vai dar o suporte, tá? Aí o que é que acontece? A estratégia, digamos que das 10, 6 venham a aderir ao matriciamento. 6 venham a aderir a essa questão de realmente tratar o paciente, certo? E as outras 4 não. E daí, né, a gente respeita e depois tenta novamente com essas 4 que ainda não quiseram aderir nesse momento, tá? Então, realmente é um trabalho de conquista que o CAPS vai fazer dentro das estratégias de saúde da família. Aí, pessoal, nós temos 3 técnicas onde nós iremos trabalhar esse matriciamento. E são essas 3 técnicas que nós vamos orientar aquelas equipes que vieram a aderir ao matriciamento, tá? A trabalhar. Nós temos a interconsulta. Veja aí o prefixo inter, né? Dentro. Então, o que é que acontece? Essas consultas serão feitas dentro da estratégia saúde da família, com os pacientes com transtorno mental, só com os profissionais da estratégia, certo? Consulta conjunta. Conjunta, né, é a junção. Então, vão acontecer dentro da estratégia saúde da família, com os profissionais do CAPS e os profissionais da estratégia assistindo o paciente com transtorno mental. E a visita domiciliar é aquela que nós já conhecemos, né? O público são os pacientes com transtorno mental que vão ser visitados aí, né, por um profissional da estratégia, juntamente com um profissional do CAPS, e vão
fazer aquela visita que a gente já sabe, né? Ir à casa do paciente, se tiver um cárcere privado, vão ver como é esse cárcere privado, se for um paciente que não consiga deambular, eles irão juntos, né? Se for um paciente, vão juntos fazer assistência, se for um paciente que tenha transtorno mental, mas não queira aderir ao tratamento, né? Muitas vezes a estratégia chama o CAPS para eles irem lá fazer a visita. Então, o que é que essas três técnicas têm em comum? Todas acontecem no ambiente da estratégia saúde da família. O que é que tem de diferente? A interconsulta são só os profissionais da estratégia com o paciente com transtorno mental, né? Então, aqueles pacientes que estão estáveis, que querem só conversar, que querem só pegar uma receita. Então, o próprio profissional da estratégia pode estar fazendo isso, certo? Seja o médico, seja a enfermagem, né, para conversar. Consulta conjunta. O profissional da estratégia, juntamente com o profissional do CAPS, vão, né, assistir esses pacientes. Digamos que a estratégia veja a necessidade do psicólogo vir fazer, né, um atendimento em grupo, tá? Então, os dois juntos vão organizar esse atendimento lá na estratégia, certo? Determinado paciente, a estratégia não está conseguindo, né, fazer esse serviço, então a enfermagem vai junto e dá um apoio, certo? E a visita domiciliar acontece, né, dentro da casa, onde os profissionais da estratégia, junto com o CAPS, vão lá fazer essa assistência, tudo bem? E daí, pessoal, nós temos o consultório de rua, tá? O consultório de rua, quem é o público-alvo? São os moradores de rua, né? Como o próprio nome diz, o atendimento ele acontece na rua. Então, seria assim, ó, os profissionais da estratégia saúde da família, do CAPS e outros profissionais, né, que sejam contratados para trabalhar no consultório de rua, todos eles vão juntos, né, dentro de um micro-ônibus, digamos, e daí eles vão para um local onde existem moradores de rua, tá? Onde tem um grupo de moradores de rua. Que isso acontece mais nos grandes centros, né? Então, eles vão para visitar os moradores que moram debaixo da ponte, certo? E daí, essa assistência vai ser lá, naquele local, debaixo da ponte, certo? Só que fica muito difícil para esses profissionais que estão indo pela primeira vez chegar lá sozinhos. Então, nós sabemos que existem muitas ONGs, né, que são grupos de pessoas que já prestam serviço, né, muitas vezes voluntários, né, que prestam serviço a moradores de rua, como por exemplo, nós temos um grupo que toda quinta-feira vai dar um sopão a esses moradores, certo? Que moram lá debaixo da ponte. Esses moradores já conhecem esse grupo, né? Que toda quinta-feira tá lá distribuindo um sopão para eles. Então, eles já recebem, né? Os moradores de rua já recebem esse grupo, sem nenhum problema. Então, os profissionais do consultório de rua vão junto com esse grupo, né? Que distribui o sopão, para que possa fazer sua assistência, tá? Porque o grupo ele já vai, né, ser aceito. Então, eles indo juntos, é mais fácil deles serem aceitos, tá? Então, pessoal, é um processo de conquista, tá? Os profissionais vão conquistando esses moradores, dizendo como é que vão trabalhar, fazendo grupos, tá? Então, o público-alvo são pessoas vulneráveis, tá? E a gente vai trabalhar com esse grupo a proposta de redução de danos. O que é a proposta de redução de danos? É minimizar, né, a situação desses pacientes com orientações de saúde, com terapia, tá? Com alguma distribuição de medicamentos, certo?
Porque a gente sabe que nós não vamos conseguir fazer com que esse paciente, né, venha a aderir a algum tratamento, porque eles são vulneráveis, eles são moradores de rua, então eles estão, né, à mercê da sociedade, né, à margem, né, do sistema de saúde mesmo, certo? Mas tudo que a gente tentar conquistar, né, é benéfico, porque a gente sabe que a gente fez alguma coisa por essas pessoas que são vulneráveis. A princípio, quando o consultório de rua ele foi criado, o público-alvo eram as pessoas em situação vulnerável, mas eram jovens, adolescentes e crianças, tá? Hoje já não são mais apenas jovens, né, adolescentes e crianças. Hoje o consultório de rua já abraça todo o público, tá? Todas as situações, ok? Então, os consultórios de rua estão sendo implantados no país como um empreendimento para abordagem e atenção psicossocial às margens ou psicossocial às pessoas com transtornos mentais em situação de grave vulnerabilidade social, tá? Que são aí, né, moradores de rua realmente. Esse projeto tem se justificado pelo cenário epidemiológico e também pela expectativa de reduzir a lacuna assistencial voltada a este público, especialmente crianças, adolescentes e jovens. Seria uma ponte para a população que está à margem do sistema de saúde, tá? Mas hoje o público, né, já são todas as pessoas que estão em vulnerabilidade social. Então, os consultórios de rua surgem na lógica de serviços substitutivos do SUS, ao adotar a redução de danos como estratégia de aproximação e cuidado no espaço da rua, com o intuito de gerar ações integrais de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos e de cuidados primários articulados com as diferentes redes sociais de apoio. Tá, pessoal? Então, essa política de redução de danos, nós trabalhamos, por exemplo, quando a gente orienta o uso de preservativos, tá? Nós estamos trabalhando a redução de danos, né? Porque a gente sabe que se esta mulher ficar grávida, né, é um perigo a mais, né? Para ela, para o bebê, certo? Porque ela está em vulnerabilidade social. Essa política de redução de danos nós também fazemos dentro do CAPS. Quando, por exemplo, muitas pessoas até questionam, né? Oxi, e seu João fuma dentro do CAPS? Tá? Nós não podemos, né? Se seu João é um viciado, né, em cigarro. E daí, dentro da casa dele, ele fuma 3 maços, né, por dia. 2 maços por dia. E daí, quando ele chega no CAPS, nós não podemos tirar, né, o que ele já é dependente, porque ele já tem um transtorno mental, tá? Então, isso vai abalar mais a situação dele, a sintomatologia dele. Então, o que é que a gente faz? A gente conversa com o seu João, que ele vai fazer uso do cigarro, mas vai fazer uso de 2, 3, 4 por dia, certo? E daí, pronto, nós estamos o quê? Fazendo a política de redução de danos, ok? E isso é o que a gente faz lá no consultório de rua, certo? Nós orientamos, nós cuidamos de uma doença, né, que a pessoa apresenta, tá? Naquele momento, a gente sabe que ele não vai melhorar 100%, mas a gente tenta minimizar os danos que aquela doença está causando naquele paciente. A gente faz um curativo, certo? Faz toda aquela assistência que a gente pode fazer com essas pessoas vulneráveis, né? E que a gente vê o cenário, né? Que são moradores de rua, ok? E daí, né, eles são, portanto, dispositivos, o consultório de rua são, portanto, dispositivos públicos que são componentes da rede de atenção substitutiva em saúde mental, cujo objetivo principal é estender o cuidado aos usuários de álcool e outras drogas em situação de rua, historicamente desassistidos e distantes dos serviços de saúde.
As ações de promoção, prevenção e cuidados primários são realizadas fora do ambiente institucional, né? São realizadas lá, né, onde os moradores de rua estão. Então, é a equipe que vai para lá. Não são os pacientes, não são os vulneráveis socialmente que vêm até nós, certo? É um dispositivo, né? É um programa que a gente vê que acontece mais nos grandes centros, né? Nos nossos interiores a gente não vê consultórios de ruas, tá certo? E não são só os profissionais do CAPS, são vários profissionais junto da rede de saúde do município, tá? Da rede assistencial do município, que vão prestar, né? Que vão aderir a esse consultório de rua aí, que vão trabalhar no consultório de rua. Sendo o consultório de rua considerado como uma clínica inovadora a ser desenvolvida em contexto de rua, abandona a lógica da demanda espontânea, tão característica dos serviços de saúde e da abstinência como método do cuidado. Para tanto, adota os referenciais da singularidade do sujeito, a integralidade do cuidado, a intersetorialidade das ações, a redução de danos, a atuação no território, a cidadania, os direitos humanos e o acolhimento, tá? Então, nós trabalhamos com todos esses referenciais, tá? É uma conquista que nós fazemos, é tipo um trabalho assim de formiguinha. Nós vamos primeiro com um grupo que já está lá, né? E daí nós vamos chegando, vamos acolhendo esse paciente, vamos trabalhando a redução de danos, tá? É um serviço intersetorial, porque são vários profissionais do município que fazem esse serviço lá, onde os moradores estão. Tudo bem com relação ao consultório de rua? E para a gente encerrar, tá? Nós temos um outro serviço aí, que é a UA, que é a Unidade de Acolhimento, que antes ele era chamado de CAT, C-A-T, Casa de Apoio Transitório. Hoje ele é chamado de UA, que é a Unidade de Acolhimento. Vamos entender o que é a UA ou o CAT, né? Nós sabemos que o CAPS AD, que é de álcool e drogas, alguns funcionam 24 horas, porque nós temos alguns tipos de CAPS AD3, que funcionam 24 horas todos os dias, mas em alguns municípios eles funcionam os 2 turnos, tá? Aí nós temos um paciente que passa o dia no CAPS AD, que faz uso de álcool e ou droga, tá? E daí ele passa o dia no CAPS, quando ele sai do CAPS ele vai pro bar, certo? Porque no trajeto da casa dele tem um bar e ele já fica lá. Então, nós imaginamos que tudo que a gente trabalhou com esse paciente foi perdido, porque ele não se desviciou do álcool ou da droga, tá? Então, o que é que acontece? O Ministério da Saúde, vendo isso, ele criou uma casa que é tipo a residência terapêutica, tá? Quando os pacientes comem lá, ficam lá, só que há uma diferença. Os pacientes, eles não saem de lá. Então, eles podem ficar lá num período de até 6 meses, certo? Lá eles fazem a higiene, almoçam, organizam o serviço, ou seja, moram lá. Só que eles não podem sair de lá e ficam lá no período de até 6 meses. Quem leva esses pacientes para lá? O CAPS AD. Tá? Então, essa casa, a UA ou CAT, é ligada ao CAPS AD, que é de álcool e drogas. Isso para quê? Porque para que tipo de paciente? Tá? São usuários de álcool e drogas, que é o público do CAPS AD, e que não conseguem se desvincular dos seus vícios, que é o álcool e a droga. Então, ele fica lá nas casas, tipo, aprisionados. Eles não têm direitos a sair. E os profissionais do CAPS vão lá dar assistência a esses pacientes. Tudo bem? E podem ficar lá até 6 meses e depois eles voltam para suas casas e dão continuidade ao tratamento no CAPS AD. Certo? Aí, existem 2 tipos de CAPS, ou 2 tipos de UA, que é a infanto-juvenil e tem a adulto,
certo? Então, vamos lá, né? A UA, instituída pela Portaria 121 de 2012, oferece cuidados contínuos de saúde com funcionamento de 24 horas em ambiente residencial e objetivo oferecer acolhimento voluntário e cuidados contínuos para pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool, né, de crack, álcool e outras drogas. De ambos os sexos, acompanhados nos CAPs em situação de vulnerabilidade social e ou familiar, e que demandem acompanhamento terapêutico e protetivo de caráter transitório. Por isso que antes era caso, né, de apoio transitório. Por quê? Porque eles passam um período de até 6 meses, eles não ficam lá a vida toda. Tá? O período de permanência pode ser de até 6 meses, de acordo com o projeto terapêutico singular, né? De acordo com o PTS que o CAPS-AD faz, tá? E eles estipulam o período que o paciente vai passar lá, né? Vai depender também do desenvolver desse paciente no tratamento. E que está sendo desenvolvido e discutido com o CAPS de referência. O CAPS de referência é o CAPS-AD. Então, a UA está ligada ao CAPS-AD. Há duas modalidades, né? A adulto e a infanto-juvenil. Ok, pessoal? Entre 12 e 18 anos, tá bom? Então, a gente encerra nossos programas, tá certo? Segunda-feira, no máximo, estou mandando a atividade para vocês. Possa ser que chegue daqui a pouco, mas eu vou dar o prazo de até segunda, né? Porque vocês também já têm uma atividade aí. Então, um beijo e tchau!